Para de correr e ouça a voz de Deus. Bom, bem-vindo, eu sou o Vini Relâmpago. Para quem não me conhece, eu sou apenas um pecador que foi resgatado por Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, como você preferir falar. Bom, você que está vendo esse vídeo, tenho certeza que você não clicou por clicar, eu sei que você tem um motivo por ter clicado. E, bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema de a gente simplesmente estar muito distraído. A gente anda correndo com tantas coisas, sabe? Quando a gente pergunta, assim, principalmente adulto, né? Adulto que fala isso, né? Quando alguém pergunta, como é que tá a vida? Tá corrido, sempre fala isso, assim. Só que você vai pensar quando você fala isso, corrido é como você tá correndo, você tá atrás de algo, né? Por que você tá correndo? Tipo, qual o objetivo dessa corrida sua? Pra que você tá correndo atrás? Você parou pra fazer essa pergunta? Às vezes a gente fala, tô correndo, e a gente realmente tá correndo muito num dia, simplesmente atrás de nada. Eu sei que quando você trabalha, eu tenho 14 anos, então assim, corro com coisas do dia, mas eu sei que a vida de um adulto é muito mais difícil, eu sei que, sabe, não tô falando pra você estragar o trabalho, não é isso. Mas assim, você deve trabalhar assim. Só que você... Isso inclui eu, porque mesmo eu não sendo adulto, eu corro muito no meu dia. Eu sempre tento fazer o máximo de coisas possíveis e eu me distraio muito. E aí eu fico me perguntando sempre, nossa, Jesus não tá mais falando comigo, Jesus não tá... Mas para pensar que isso é nossa hipocrisia, a gente tá sendo hipócrita. Porque é o seguinte, isso aqui é a Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o autor, certo? Então, Deus é o autor desse livro. Se a gente fala a palavra de Deus, então a Bíblia é de Deus. E ele fala conosco todo dia que a gente pega essa Bíblia e lê. Todo dia. Não tem um capítulo em que não ensina algo. E eu não, assim, tudo bem que tem aqueles capítulos, né, de medida de barco, de genealogia, mas você sempre pode aprender algo. Porque, tá bom, aí você vai falar, porque que lição eu vou tirar de poder construir uma arca? Você pode reparar que na arca era tanta precisão que a gente não tem essa atenção no dia de hoje com Deus. A gente não tem esse carinho, essa atenção com Deus de fazer as coisas exatamente como Ele pediu. Então, todas as palavras de Deus têm sim um aprendizado. O grande problema é quando a gente, infelizmente, a gente se distrai. Então, a gente fala, nossa, Deus não tá falando comigo. Mas você já parou pra pensar na possibilidade de ele tá falando e você tá correndo tanto que você não olha? Eu vou contar uma parábola. Vou contar uma parábola aqui. Lucas 10, abre sua Bíblia aí. Depois você lê direitinho o capítulo todo, muito importante. Você pode ler o capítulo Lucas 10, abre lá. Não deixe isso para depois, inclusive isso é uma distração. Já vou falar, não, eu lê depois, você tá fazendo coisa aí, lê depois. Mas abre sua Bíblia agora. Sabe, não deixa pra depois. Isso aí é o diabo tentando distrair, não fazer você correr na rotina do dia. Mas Deus quer te falar agora. Então, pega a Bíblia e lê. Bom, vou contar a história de Maria, Marta e Jesus. Pra quem não sabe, Jesus tinha um amigo, um primo, que era Lázaro. E Jesus gostava muito de estar lá e tudo mais. E até que tinha duas irmãs Lázaro, né? Era tanto Marta quanto Maria. A Marta era sempre muito preocupada em mostrar sua performance, em sempre fazer tudo ficar ótimo. E Maria sempre que via Jesus, queria saber, queria conhecer ele, queria ouvir ele. Bom, vamos lá. Lucas 11:38, que fala: Jesus e seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa de que minha irmã me deixe sozinha com esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela. E olha como parecido essa situação de Marta e Maria e Jesus com a nossa vida. Muitas vezes somos a Marta, em que a gente se preocupa tanto em performance, em mostrar que a gente está com Jesus, ou às vezes se preocupar tanto no dia ali de mostrar que está trabalhando e tudo mais,
E a gente esquece de ouvir Deus. Porque Jesus estava falando ali, ele estava falando naquele espaço. E simplesmente Marta estava tão preocupada em agradar Jesus, tão preocupada em mostrar sua performance, que simplesmente não estava ouvindo o que Deus falava. E é assim a nossa vida. A gente tão preocupado com a rotina do dia a dia, com escola, faculdade, trabalho, que a gente não para ouvir a palavra de Deus. E não tô falando só de ler a Bíblia, mas às vezes a gente sinceramente pedir uma oração sincera. Deus, fala comigo, sabe? Fala comigo. E a gente às vezes pede essa coisa e a gente no dia simplesmente ignora ele. É como se a gente chamasse ele, vem Deus, vem pra igreja. Aí tipo assim, né, a gente chama ele. Aí a gente depois ignora ele. Você acha que ele vai querer voltar? Você acha que ele vai... Assim, Deus é bondoso e perdoso, sim, mas ele também não é burro, ele não é besta. E se você ficar chamando ele e você ignorar o dia todo ele, então como é que ele vai falar com você? Se você tá ignorando ele, sabe? Então um dia presta atenção nas coisas, sabe? Em falas das pessoas, em situações em que Deus te coloca. Tudo isso Deus tá te falando, sabe? Deus tá te falando com você. Não importa se você tá longe, se você tá perto, mas se você... Claro, você tem que estar mais perto de Deus, enfim, até porque nós precisamos dessa conexão, dessa comunhão com Ele. Mas como que a gente quer pedir pra Deus falar com a gente se a gente coloca um fone, se a gente tampa nossos ouvidos? É isso, a gente pede, Deus, Jesus, fala comigo, e fecha os ouvidos, Como é que a gente vai ouvir? A gente não ouve, sabe? Então, aqui tá meu convite, sabe? Pare. Não tô falando pra você não fazer mais nada, pra você, sabe, ser um preguiçoso, não. Mas pra no dia você pelo menos ter um tempo com Deus. Então você parar e falar, Deus, o que você tá querendo falar comigo? E durante o dia, durante a rotina, percebeu que Deus tá falando com você? Porque Deus coloca muitas coisas. Deus não espera que Deus vai, tipo, às vezes colocar, tipo, Deus vai chegar do seu lado e vai falar com você. Não. Deus não age assim. Ele age às vezes com respostas nos nossos corações. Ele às vezes usa pessoas, usa textos da Bíblia. Já aconteceu muitas vezes de eu pedir uma resposta pra Deus e quando eu lesse a Bíblia, ele falasse comigo. Só que aí vem, se a gente não lê a Bíblia, se você não lê a Bíblia e você pede para que Deus mostre, como é que a gente vai ser? Porque nesse dia que eu falei que eu li a Bíblia, se eu não lesse a Bíblia, eu não teria essa resposta. Então Deus fala com a gente na Bíblia também, sabe? Então procure durante a sua rotina, encaixe Deus na sua rotina e deixa aí seu princípio. Tira o fone, que é essa distração, e ouça a voz dele, sabe? Ouça a voz. Pare um tempo, lê a Bíblia, fala, Deus, o que o Senhor está querendo dizer? E durante todo o dia não se preocupe às vezes com um boleto, com coisas do trabalho, mas se preocupe o que Deus está querendo me ensinar, o que Deus está querendo me falar, sabe? Isso é uma grande ferramenta. Então é isso, de verdade eu espero ter ajudado. Foi um vídeo mais curtinho, mas eu queria muito falar pra vocês isso, para que vocês parassem um pouco de se preocupar, parassem, sabe, de tanta correria, para que a gente tá correndo pra nada. E Deus tá mostrando um caminho nosso. Às vezes a gente pede por respostas e a gente tá ignorando ele, muitas das vezes. Então é isso, só se acalma, só pede pra ele mostrar realmente. E durante o dia, não esqueça que Deus tá do seu lado e que ele tá falando com você, sabe? Então é isso, de verdade. Eu espero ter ajudado. Compartilhe para todas as pessoas que você saiba, que você sabe que precisa desse vídeo. Alcance pessoas por meio de Cristo. E é isso, de verdade. Muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado por me ouvir. E é isso, tamo junto. Que Deus te abençoe. Amém. Tchau, gente.